Saca só. Aqui eu tenho um inseto, aqui eu tenho um mamífero e aqui eu tenho um pássaro. Qual que é a dica? Se eu pegar aqui, ó, a asinha do patinho, a asinha da borboleta, a asinha do morceguinho, tudo para voar, tá? Pato voa, voa. Todas essas estruturas têm a mesma origem embrionária? Não. Aqui eu tenho pena, aqui eu tenho músculo, não sei o quê. Aqui eu tenho quitina, ou aqui eu tenho pelo. Então, são estruturas de indivíduos que não são aparentados. Essas estruturas são chamadas de órgãos análogos. Você está piorando. Pode, por favor. Olha só, órgão análogo, gente. Não, de jeito nenhum, retrata parentesco evolutivo, tá? É aquele negócio. Nossa, você parece tanto com fulano, você é irmão dela. Os outros me param na rua e falam assim, nossa, Nubia, você parece tanto Angelina Jolie, você é irmã dela? Não, gente, a gente só parece, né? Mas a gente não é irmã. Então, não é porque as estruturas elas têm a mesma função que elas retratam parentesco evolutivo. E eu pergunto a vocês, olhem para mim, a titia Angelina. Vê se eu gosto. Ó, por que? Me explique com base no que vocês já aprenderam agora de evolução, de seleção, sei lá, o caramba, 4. Não vai pro YouTube esse negócio. Me expliquem por que, apesar desses indivíduos não terem parentesco nenhum, eles conquistaram o mesmo ambiente. Como é que isso aconteceu? Eles se adaptaram? O indivíduo se adapta ao ambiente? Ele se adapta se for o Lamarck que estiver te explicando isso. Assim, ó, o ambiente mudou e ele se adaptou a esse ambiente, ele mudou junto. Qual que é a teoria evolutiva atualmente aceita? Neodarwinismo. Então, me explica com base no neodarwinismo como é que esses indivíduos conseguiram conquistar o mesmo ambiente. Eles estão submetidos, então, ao mesmo tipo de pressão seletiva. O meio ambiente é o mesmo. Então, eu vou selecionar o quê? Todos da mesma forma. Todos aqueles que têm características que permitam conquistar esse meio. Então, se eu tenho que voar, eu tenho que ter asa. E não importa se eu sou inseto, não importa se eu sou pássaro, se eu sou mamífero, eu tenho que ter características que atendam à minha pressão seletiva. Qual é a pressão seletiva? Ou você voa para você conseguir alimento, ou então você vai se lascar. O pinguim, ele tem a asa dele é adaptada àquele ambiente que ele vive, que é o quê? Ele pesca, ele mergulha e a asa dele foi transformada numa nadadeira, né? O pinguim é uma ave, tá? Então é um mecanismo aí que você vê o processo seletivo, que o pinguim ele tem um formato do corpo dele hidrodinâmico para nadar. E é o que? A seleção natural selecionou essa ave, selecionou as características dessa ave que permitissem ela sobreviver naquele meio. Para ela sobreviver naquele meio, ela tinha que conseguir alimento. Para ela conseguir alimento, ela tinha que mergulhar e nadar atrás de um carbono. Então, por isso que ele tem aquele formato hidrodinâmico. Ótimo exemplo, tá? Dúvidas, problemas, questionamentos? Aí, se eu chegar para vocês e falar assim, tá, vocês já sabem darwinismo, vocês já sabem lamarquismo, neodarwinismo, os órgãos homólogos e análogos, eu quero que você me prove que a evolução aconteceu.
Então, vamos lá. Provas da evolução. O que é um fóssil? Vestígios de animais ou plantas, vestígios de seres vivos que não existem, tá? Existiram em tempos remotos. Então, ó. Vestígio que eu tô falando assim, tipo, a lembrança que ficou. Também, nós vamos chegar lá. Não, ela respondeu achando que a pergunta tinha sido muito boa. Mas veio estragar minha pergunta. Não bate no meu braço que eu tô escrevendo. Quando eu brigo, Pô, ela tá de sacanagem. Se eu fosse você, cortava a amizade. Vai furar seus olhos uma hora, hein? E pra que serve o fóssil? Pra vender, ganhar dinheiro. Cara, saca só, imagina os fixistas, os criacionistas, que são aqueles que acreditam na imutabilidade. Quando eu falo imutabilidade, não é de sofrer mutação não, tá, gente? É de não se modificar. Eles acreditavam que os indivíduos, eles não sofriam modificações. E na hora que a gente foi falar assim, pô, então tá, me explica aqui, um fóssil. Tem um fóssil de um mamute. E você olha pro elefante. Pô, eles são relacionados. Você vê que um é evolução do outro, você vê que um veio de modificação gradual do outro. Fala isso para um criacionista. Você sabe que o criacionista falava assim? Você sabe que os fósseis são brincadeiras de Deus. Essa era a explicação dos criacionistas. Para distrair o homem. Você não está fazendo nada aí, você cava um buraco, acha um negócio, você olha que legal, mas isso não significa nada. Né? Para os criacionistas é assim. Para os evolucionistas, os fósseis são prova de que as formas atuais, elas derivam de formas que foram modificadas ao longo dos tempos, né? Então, é uma base de comparação entre formas atuais e formas extintas. Um outro tipo de prova evolutiva que ela falou aí, ó, órgãos vestigiais. O que são os órgãos vestigiais? São aqueles órgãos que não têm uma função indispensável no nosso corpo. Você pode viver sem ele numa boa. Eles não têm mais função. Eles não são indispensáveis à sua sobrevivência. Tá? Eles não têm função. Pô, o ossinho do sacro. Tem gente, não sei se vocês já viram, tem até um filme, O Amor é Cego. Que o cara tem um rabinho. Tá? Tem gente que nasce com uma protuberância do sacro, tá? Essa última vértebra aí, ela é bem protuberante e aí fica parecendo um rabinho. Outro tipo de órgão vestigial. Servem para dar equilíbrio. O apêndice é um. Esse negócio de os outros não servir para equilíbrio, não. Ó, saca só, apêndice. Para que serve o apêndice? Para dar apendicite, tá? Eu já tive apendicite, eu tirei apêndice. Eu sou toda lascada. Dente ciso, quem aqui tem um dente ciso? Alguém já nasceu? Você tirou os 4? Alguém nasceu 2 ou só tem 2? Você não tem? Ó, ela não tem. Ainda não apareceu, né? É que eles falam o dente do juiz, que aparece depois dos 18 anos, por aí. Quem aqui sabe que alguém tem mais de 4 dentes? 5 dentes. 6 dentes cisos. É um tubarão.
Eu tive 6 dentes fixos. Não, mas um pouquinho nasci um chimpanzé. Mas, enfim.